Hoje você vai descobrir como um garoto da periferia do Rio de Janeiro se tornou um bilionário, construindo e vendendo impérios milionários e se tornando um ícone de inspiração para tantos brasileiros que, assim como ele, querem vencer na vida. Flávio é hoje um empresário bilionário, um escritor best-seller e uma voz potente no cenário do empreendedorismo. Antes de conquistar os holofotes, ele era apenas o Flávio, um garoto da periferia do Rio de Janeiro, um entre milhões, com sonhos gigantes e poucas ferramentas aparentes. Como ele mesmo gosta de se definir, apenas um garoto da periferia que andava de ônibus cheio e que se apaixonou pela Luciana. E falando nela, logo chego nessa importante parte. Essa autodefinição simples carrega a essência de sua trajetória, a humildade das origens, mas também o amor, que impulsionaria suas primeiras e mais importantes decisões. Aos 16 anos, seu caminho parecia traçado desde o berço. Influenciado pela carreira de seu pai, um sargento militar, Flávio nutriu o sonho de ingressar nas Forças Armadas, buscando a estabilidade e o prestígio da carreira oficial. A porta de entrada, exames de admissão notoriamente difíceis para as escolas de formação. Em sua época, eram cerca de 30 mil candidatos para apenas 200 vagas, uma proporção de 1.500 candidatos por vaga, e para um aluno da escola pública, as chances eram, estatisticamente, quase nulas. Flávio, com a inocência e a autoconfiança de um jovem, não sabia que não tinha a menor condição de competir com os melhores alunos do Brasil. Ele era um bom aluno, mas o nível de concorrência era brutal. A primeira tentativa resultou em um fracasso humilhante, longe, muito longe da aprovação. Então a resposta lógica seria desistir, mas não para Flávio. Ele decidiu se preparar por mais um ano, mergulhando nos estudos. Seu pai, orgulhoso, apesar de não pressionar, apoiava a decisão. Sua mãe, um exemplo de sacrifício, chegava a dar o salário inteiro para pagar um curso preparatório. No entanto, a segunda tentativa trouxe outro não. Mais um ano de dedicação, mais uma derrota. Esse período, que poderia ter sido visto como um tempo perdido, foi na verdade uma universidade para a vida. Ele aprendeu que, mesmo partindo de uma condição social desfavorável, a dedicação e o estudo eram capazes de tirar essa diferença social. A terceira tentativa finalmente coroou a persistência, a aprovação para o Colégio Naval, em Angra dos Reis. Flávio estava dentro, mas a Marinha, com sua rigidez e hierarquia, rapidamente se mostrou incompatível com a essência de Flávio. Sua alma era questionadora, criativa e, acima de tudo, inconformada. Aos 17 anos, após 2 anos de conflito interno, veio o inevitável. Flávio foi convidado a se retirar, em outras palavras, expulso. Mas de uma forma surpreendente, essa expulsão foi um alívio. Era, finalmente, a sua liberdade. Ao sair do Colégio Naval, Flávio retornou ao ensino médio, concluindo-o com facilidade, após a intensa preparação para os concursos militares. O vestibular foi um mero detalhe. As portas das melhores faculdades se abriram, mas ironicamente, o verdadeiro pivô de sua vida não viria de uma instituição de ensino, mas de um encontro marcante. Aos 18 anos, Flávio conheceu Luciana, então com 15, uma paixão avassaladora, que se tornaria o motor de sua ambição. Esse ano foi interessante porque foi o ano que eu conheci a Luciana. Luciana, minha esposa, até hoje. Tava com quantos anos? Eu tinha 18, ela tinha 15. Acho que hoje em dia dá treta isso, né? Hoje talvez daria. Né? Talvez dá um pouquinho de treta. Me apaixonei pela Luciana em meados de 1990 e me lembro como se fosse hoje. Foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Por causa dela? Você vê que uma mulher faz com um homem, né? Você vê, cara? Foi a primeira vez que eu pensei que eu preciso ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tinha 18 anos, estava no terceiro ano. Morando com seus pais? Morando com meus pais. Para mim, minha vida era estudar. Porque daqui eu vou fazer uma faculdade. Eu tinha passado já nas faculdades lá. Ia começar a fazer uma faculdade. Ia fazer engenharia da computação ou ciência da computação. Tinha passado aqui para São Paulo e lá para o Rio. Mas aí, quando eu começo a namorar com essa menina, foi minha primeira namorada, eu falo, quero casar com essa menina. Mas preciso de grana. Para a maioria dos jovens, o namoro significava diversão e companheirismo. Para Flávio, significou algo mais profundo. Até aquele momento, a vida de Flávio girava em torno dos estudos, dependente financeiramente dos pais, que apesar da simplicidade, garantiu o essencial. Mas o desejo de levar Luciana ao cinema, de oferecer a ela algo mais, acendeu uma chama. Era a urgência de ser independente, de construir seu próprio destino. Foi nesse contexto de necessidade e inspiração que surgiu o que poderia ser chamado do seu primeiro empreendimento informal. Flávio tinha um relógio calculadora, um objeto de desejo na época, e ele o vendeu. A sensação de ter o próprio dinheiro, conquistado pelo seu esforço, foi uma epifania. Ele comprou mais 2 relógios, um pouco mais simples, e também os vendeu.
E Flávio lembra sobre o fornecedor no centro do Rio, que ao notar seu fluxo de compra, passou a dar relógios em consignação. Isso permitiu a Flávio escalar suas vendas, oferecendo mais modelos, atingindo amigos, parentes e até anunciando em jornais de classificados. Em um ano, ele vendeu centenas de relógios. Não era sua intenção formalizar um negócio, mas a intuição e a criatividade o levaram a construir uma operação lucrativa. E aí eu perguntava, e aí, ó, pô, tem esse aqui, você não quer? Eu oferecia o cara, que legal, já trocava, Entendi. puxava, trocava, o cara comprava, você entendeu? Então acho que eu vendi uns 200 relógios. Começou a juntar uma grana. Comecei a juntar uma grana, comecei a ganhar algum dinheiro. Eu tive gosto de ganhar algum dinheiro. Eu descobri a venda, afirma ele. Mas mais do que isso, ele descobriu a rentabilidade da venda comparada à rigidez do mercado de trabalho formal. O sucesso com os relógios trouxe um questionamento profundo. Flávio começou a ganhar valores expressivos, por vezes mais do que seus próprios pais juntos. Ele via amigos da mesma periferia acordando às 5 da manhã para pegar um ônibus lotado, trabalhando 12 horas por dia para voltar tarde da noite com salário mínimo. E ele, um jovem de 18 anos, vendendo relógios com certa leveza, ganhava 4, 5 salários mínimos. Qualquer pessoa poderia fazer isso, ele ponderava. Essa observação inicial, essa semente de questionamento filosófico, se tornaria a base de sua filosofia de vida. Entender o porquê de certas dinâmicas socioeconômicas e buscar soluções. Eu tive a sensação, cara, eu vendendo, eu não dependo de emprego, eu não dependo de patrão, eu não dependo do sistema. Eu fiquei um cara assim meio rebelde, porque esse negócio de ser expulso da Marinha Entendi. me deixou assim nessa época meio rebelde, entendeu? Essa coisa de um sistema que é mais forte que você, que te oprime, que detona, que impõe. E eu era um cara meio com espírito muito livre. Eu falei, eu não quero depender do sistema, não quero depender de salário. E eu não conhecia modelos de expansão. Entendi. Como eu hoje conheço como empresário. Não tinha a menor ideia. Mas aquilo para mim era uma pista de que eu não precisava depender do sistema, não precisava depender do esquema. Com 18 anos eu tive essa sensação aqui. Sua intenção era apenas ter um bico para financiar a faculdade de ciência da computação, seu plano original. Meu caminho era fazer uma faculdade e arrumar um emprego, declarava. Mas a semente da inquietação já estava plantada. O trabalho não era apenas pelo dinheiro, mas parte de uma filosofia de vida, algo que transformaria a pergunta em um propósito. Antes de iniciar a faculdade, Flávio decidiu buscar a experiência de um emprego de verdade. Acordou às 6 da manhã, pegou o ônibus e encontrava-se em uma fila interminável que rodava o quarteirão. 4 horas de espera, observando a desolação, a revolta, a apatia de outros candidatos. Eu estava lá só para ter uma experiência, ele admite, sem a pressão do desespero. Na entrevista, em um grupo de 8, a sinceridade de Flávio se destacou. Quando questionado sobre o que ele queria ser na empresa, uma escola de inglês, da qual ele nem sequer sabia o nome ao chegar lá, sua resposta foi desarmante. Olha, com toda franqueza, eu nunca pensei em ser um executivo de uma empresa. Eu estou aqui para ter uma experiência, saber como é que é, porque minha faculdade começa em agosto. Qualquer outro recrutador descartaria um candidato assim. Mas a entrevistadora, uma mulher de 23 anos com uma performance inacreditável, viu algo diferente. Inteligente, com controle absoluto da situação, autoconfiança, linguagem poderosa. Flávia descreve como se estivesse vindo de outro planeta. Ele, que se orgulhava de sua inteligência acadêmica, percebeu que havia outro mundo, outro tipo de inteligência, de gente que estava muito acima dele. E ele foi um dos 8 contratados, entre centenas de candidatos. Uma semente de curiosidade, de querer aprender a fazer isso, foi plantada. No processo seletivo, Flávio se apaixonou pela dinâmica. A entrevistadora não era apenas uma entrevistadora, mas uma coach, que durante 3 dias de treinamento, revelou-lhe os segredos da venda. Ele, que vendia relógios por intuição, descobriu que vendas não era dom, não era vocação, não era só para quem é comunicativo, mas sim técnica pura. Flávio, um tímido por natureza, viu nesse método uma inteligência ímpar. A técnica principal era a venda ativa, ir até o cliente, tomar a iniciativa. E naquele 1991, sem internet, a geração de leads era um desafio criativo. Eles iam a locais frequentados por executivos, a caça, simulando pesquisas do IBGE para coletar contatos de possíveis clientes interessados em aprender inglês. O objetivo era agendar uma visita presencial, para apresentar a metodologia e vender. A logística era um show à parte, telefones públicos, orelhões em ruas movimentadas, como o aeroporto Santos Dumont, para economizar. Às vezes, você falava com o cliente e ia para São Paulo, brinca Flávia, referindo-se aos aviões que passavam. A taxa de conversão parecia absurda. 30 contatos, 5 visitas, 2 vendas. Ou seja, um sim para cada 15 nãos.
era muito direcionada. Ele explica, só falava com quem realmente interessava, com disciplina e técnica. Flávio se tornou um vendedor exímio, batendo todas as metas e subindo na hierarquia da empresa, de vendedor a gerente, a diretor comercial e finalmente diretor regional de 4 cidades. E nessa de vender curso de inglês, eu adorei vender. Falei, cara, isso é mais fácil que vender relógio. Eu não sabia falar inglês nessa ocasião, mas eu só vendi o curso. E eu trabalhava ali do aeroporto Santos Dumont, do telefone público. Vendi pra caramba, tive boa performance de venda, fui promovido. Então, quando chegou o dia de iniciar minha faculdade, eu pensei, cara, já estou ganhando mais do que quando eu me formar. E aí eu tranquei minha faculdade. Em 1992, um ano depois de começar na empresa, Flávio e Luciana se casaram. O primeiro objetivo estava cumprido, o relacionamento sólido com a Luciana. Em 94, Luciana foi contratada, unindo forças para o futuro que estava por vir. E o sucesso profissional de Flávio era evidente. Ele havia ultrapassado até mesmo a mentora que havia recrutado. Em 1995, chegou a hora do grande salto, a ideia de abrir o próprio negócio. A primeira escola, o capital pouquíssimo, usaram o limite do cheque especial, $20 mil na época, pagando juros exorbitantes, de 12% ao mês. Era uma bala e uma espingarda que eu tinha, compara Flávio. Era a única alternativa, não havia tempo a perder, para que o dinheiro voltasse antes que os juros os engolissem. Senão você quebrava, ele afirma. A WhatsApp quase se chamaria Winners, somente uma notificação extrajudicial por uso indevido da marca e a lição de registrar patentes o fez mudar para o WhatsApp, mantendo o W para não alterar todo o material didático já impresso. Flávio e Luciana haviam investido não apenas dinheiro, mas anos de aprendizado, desenvolvendo um método próprio, focado em adultos, construído sobre a experiência de anos vendendo e gerenciando escolas de inglês. A WhatsApp não apenas abriu portas, ela já abriu vendendo muito, com 80 alunos matriculados antes mesmo da inauguração, um verdadeiro break-even point. No primeiro dia de funcionamento, a escola já operava no azul. Ele pegou 20 mil para abrir a loja, sim, só que durou só o tempo da reforma, ele explica. Flávio vendia e gerava caixa para pagar tudo, incluindo sua vida pessoal. Em apenas 2, 3 meses, o cheque especial estava quitado. A aposta era na potência comercial. Eu botava fé na minha potência comercial e na do meu time, ele diz. A primeira escola, com 437 metros quadrados, na prestigiada Rua da Alfândega, esquina com a Avenida Rio Branco, no centro do Rio, não era pequena. Não tinha opção de pensar pequena, afirma Flávio. Em 8 meses, ele abriu a segunda escola, e essa foi ainda mais ousada. Um primeiro andar inteiro na Avenida Paulista, em São Paulo, com custo de aluguel e IPTU girando em torno de $26 mil. Como ele diz, o risco era calculado. Ele não tinha a experiência que ele tinha no Rio, mas a convicção que as suas técnicas dariam certo em qualquer lugar do Brasil era maior. Essa unidade paulista viria a faturar $500 mil por mês, tornando-se o motor de toda a expansão. O lucro gerado foi reinvestido integralmente. Em apenas 3 anos, Flávio abriu 24 escolas próprias nas principais capitais do Brasil. Isso significava uma nova escola a cada 45 dias, atingindo 1.000 funcionários e construindo um grupo empresarial sólido. Nesse ponto, Flávio já era um empresário bem-sucedido, com sua visão de mundo elevada pelos próprios feitos. Mas ele queria continuar crescendo, adotar um modelo de franquias, um salto que permitiu um crescimento ainda mais rápido. Nos 15 anos seguintes, um império de quase 400 escolas foi construído no Brasil. Em 2013, a grande pivotada, a venda da WhatsApp, a sua grande filha. E muitos questionavam, por que vender um negócio que está crescendo, que é tão grande? A resposta de Flávio era uma filosofia para qualquer empreendedor. Uma empresa, na minha visão, não deve ser vista como uma fonte de renda, mas como uma fonte de produção de riqueza, a construção de um valor. Ele vendia porque queria vender uma riqueza que criei, o que é muito maior, do valor do lucro mensal. A WhatsApp foi vendida por quase R$1 bilhão, em valores da época. A dimensão desse número é melhor compreendida quando Flávio explana. 1 milhão de segundos são 11 dias e meio. 1 bilhão de segundos são quase 32 anos. A riqueza gerada em tão pouco tempo, comparada com a acumulação de dividendos ao longo de décadas. E essa coisa ganhou valor, se tornou valiosa. Gerou valor. Gerou valor, geração de valor, né? Olha aí o trocadilho, né? A ponto de alguém olhar para aquilo e querer te pagar uma bolada naquilo. Então isso é um sinal de êxito de um projeto que tu está fazendo. Apesar de eu ser tão pragmático assim, rola um pouco assim também de apego e às vezes até uma crise de culpa, até você entender o que está acontecendo.
Né? A gente recebeu uma proposta muito boa, irrecusável. Quem Quem foi que comprou? O Wizard, o Carlos Wizard. Não, foi? esse daí Não. ele ofereceu e ele negou. Ofereceu verdade. em 2008 É por verdade. duzentão. Quem comprou foi o Grupo Abril. Grupo Abril. olha Ah, lá. e por isso que tu comprou de volta depois, porque eles foram pro espaço. Eles foram pro espaço. Entendi. Entendi. Essa visão de que todo empreendedor que não tem um plano de saída é funcionário de seu próprio negócio é a essência de sua filosofia de construção de riqueza, em investir em um bezerrinho magro e vender o boi gordinho. Após a venda da WhatsApp, Flávio, com a vida financeiramente tranquila, decidiu tirar um tempo sabático, um tempo para refletir, para dar uma parada. Ele então se mudou para os Estados Unidos, depois para Barcelona, na Europa. Mas o que seria um descanso para a maioria, para a mente inquieta de Flávio Augusto, era apenas um prelúdio para uma nova aventura. Para dar uma descansada, eu comprei um clube de futebol, diz ele, com um sorriso. O clube em questão era o Orlando City, nos Estados Unidos, uma equipe, na época, da terceira divisão, avaliada em 10 milhões de dólares. O investimento total de Flávio... Você foi lá pros Estados Unidos e você comprou um time de futebol. Que porra é essa, cara? Quem que compra um time? É só o Sheik árabe, porra. E o É Flávio coisa Augusto. de shakeado essa porra. Então, um dos meus sócios era um sheik árabe. Entendi. Ele era dono do time de Nova York, que era nosso sócio na liga, né? Porque os donos dos clubes são sócios na liga, né? Compra meio que o seu spot ali na Isso, liga, né? exatamente. A gente compra um stake na liga. Cara, meu filho jogava bola e eu comecei E a ninguém acompanhar. quis dar a vaga, então eu comprei um clube pra ele Os caras, meu moleque era bom de bola, se dependesse disso eu nem comprava. Mas eu comecei a acompanhar ele começou a jogar bola. E eu comecei, por conta de acompanhá-lo, ver o movimento do futebol nos Estados Unidos. Então é um time forte hoje, agora. Hoje, eu entreguei o time em segundo lugar. Mais do que dinheiro, era a prova de que sua metodologia para identificar problemas, construir soluções e gerar valor era universal. No meio dessa jornada internacional, o destino fez um aceno. A empresa que havia comprado a WhatsApp, um grande grupo de comunicação, enfrentou dificuldades após a morte de seu fundador. A WhatsApp, antes carro-chefe, foi vendida a um fundo de investimentos, que durante uma reorganização de ativos, ofereceu a Flávio e Luciana a chance de recomprá-la, e o melhor, por uma fração do valor original. Em 2016, a WhatsApp estava de volta às mãos de seus criadores. Uma nova pivotada, um retorno às raízes no Brasil, mas com uma bagagem de experiência e sucesso globais. Eu tô de novo empreendendo no Brasil, ele declara, com entusiasmo. No período em que estava nos Estados Unidos gerenciando a WhatsApp à distância e com um time de executivos de confiança, Flávio se viu com tempo suficiente para uma nova aventura. Em 2010, mesmo antes da venda da WhatsApp, ele entrou para as redes sociais. Eu não quero virar um burocrata, um aposentado, ele pensou. A internet seria sua nova arena, um contato direto com as novas gerações, uma forma de se manter relevante e desafiado. Essa presença online se materializou no Geração de Valor, um movimento que desde 2013 acumula milhões de seguidores, mais de 9 milhões em diversas plataformas. O propósito é claro, fomentar o empreendedorismo, promover a mentalidade empreendedora, estimular as pessoas a empreenderem. A prosperidade de um país, em sua visão, vem pela prosperidade das suas empresas. E as empresas, por sua vez, nascem através de loucos, de loucas que resolvem sair da linha de montagem, que resolvem arregaçar as mangas e realizar os seus sonhos a seu próprio custo. O Brasil é extraordinário para empreender, por uma razão simples e poderosa. Tem muito problema, e o trabalho do empreendedor é resolver problema. Quanto mais problema, mais oportunidade. E essa é a sua máxima. Ele não foge dos desafios. Ele os abraça, pois é neles que está o valor, a possibilidade de inovar e de gerar riqueza para si e para a sociedade. Sua crença é que o empreendedor, ao crescer, arrasta uma multidão de pessoas que vão se beneficiar do seu sucesso, seja pagando mais impostos, gerando empregos ou impulsionando uma cadeia produtiva. O sucesso individual do empreendedor tem um efeito multiplicador incontestável. E essa quebra de linha de montagem exige coragem, mas muitas vezes é a falta de informação, a ausência de um sistema de ensino que prepare para o empreendedorismo, que barra o avanço. A pandemia e seus desafios também foram momentos de pivotagem para Flávio. A WhatsApp, sob sua liderança, transformou-se em uma empresa online de tecnologia, adaptando-se às novas realidades e crescendo ainda mais no ambiente digital. Pivotamos na pandemia e viramos uma empresa online de tecnologia. Ele explica, demonstrando a capacidade de adaptação e a visão vanguardista. Com mais de 50 anos, a energia de Flávio Augusto parece inesgotável. Eu tenho muita coisa para viver ainda, ele diz.
continuar arrojado, continuar criativo. Ele mora em 7 países, viaja constantemente, constrói negócios e declara: "Eu amo e aprendo no Brasil." Essa paixão pelo país, apesar de suas complexidades, é o que move a continuar investindo e acreditando no brasileiro. E sua história incrível ressoa com milhões. Aquele que andava de trem cheio e hoje está na lista de milionários da Forbes, que um dia andava de ônibus lotado, com 8 pessoas ali, com um sovaco na cara um do outro, agora anda de jato particular. Não é uma fábula, mas o resultado de trabalho. É a prova de que se ele conseguiu, bom, nós também podemos. Depois Flávio investiu e cofundou o meusucesso.com, uma plataforma de educação para empreendedores, um sucesso digital, uma extensão de seu propósito. Para ele, a educação é um produto que, além de produzir riqueza, acima de tudo, ajuda as pessoas, impacta a vida delas. A visão de Flávio sobre a educação privada é pragmática e poderosa. Ela preenche uma lacuna que o Estado não foi competente o suficiente para fazer. Se a educação estatal fosse eficiente, talvez não houvesse necessidade de escolas privadas, de cursos complementares, mas a incompetência e a ausência de liderança abrem espaço para que empreendedores resolvam esses problemas, transformando desafios sociais em oportunidades de negócio, com impacto real. Sua própria vida é a prova de que a educação formal muitas vezes não é o suficiente. As lições mais valiosas não vieram da escola, mas da vida. Sua trajetória é um complemento fora do ambiente tradicional. E essa é a mensagem que ele busca transmitir. Não se conformem com a educação formal. E entenda que isso, muitas vezes, não é o suficiente. É um convite a buscar mais, a buscar fora, a buscar outras referências. E hoje, com a tecnologia, as redes sociais e plataformas de conhecimento e acesso a mentores e experiências é sem precedentes. Hoje as pessoas podem acompanhar pessoas que fizeram o que aconteceram, diz Flávio. A história de Flávio Augusto não é apenas sobre riqueza ou sucesso empresarial. É sobre a coragem de ser quem ele é, de aprender com cada não e de amar e ser amado, de buscar constantemente novas fronteiras para sua criatividade e sua visão. É um épico sobre a capacidade humana de transformar desafios em grandes vitórias e é um convite à sua história. Qual será o seu legado?